E o São Paulo avançou na contratação de um volante argentino. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também de Arthur Cabral e Corinthians. Essa novela terminou. Será que com final feliz? Bora te atualizar também sobre Vietto, atacante argentino que já foi pretendido por vários clubes brasileiros e está praticamente fechado com o futebol argentino. Falo também sobre Munianin. Ele pode pintar no Vasco? Novidades importantes sobre o futuro de Luan Pérez, freguesia do Corinthians contra o Flamengo como mandante. Falo também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças, a janela na Europa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta. Já clica no link, faz o cadastro, cadastrou, nem precisa depositar nada, já aparecem R$5 para sua primeira aposta. Estou mostrando na tela partidas desse sábado com os meus palpites, Campeonato Brasileiro com 2 jogos. Acho que o Botafogo vence o Fortaleza e que Cuiabá e Criciúma empatam. No futebol europeu, resultados mais previsíveis. A vitória do Barcelona contra o Valladolid é natural, assim como a vitória do Manchester City contra o West Ham. Que tal você fazer uma dupla pensando na vitória do City e também do Barcelona para aumentar sua cotação? Para participar na aposta ganha simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, automaticamente já aparecem os 5 primeiros reais para você apostar. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Botafogo anunciou nas últimas horas a chegada de Vitinho, lateral direito revelado pelo Cruzeiro, que pertencia ao Burnley, operação de 8 milhões de euros fixos, 49 milhões de reais, além de 2 milhões de euros em bônus. Bora contar também que o Santos tomou um empate contra a Ponte Preta depois de abrir 2-0 na Vila Belmiro e jogar quase todo o segundo tempo com um atleta mais crise gigante. Enorme pressão para a demissão do técnico Fábio Carille, que disse no vestiário o seguinte, abre aspas, não penso em pedir demissão, fecha aspas. Bora contar também que Jô vai jogar no Itabirito, que pertence à primeira divisão do futebol mineiro e vai disputar a Série D do Brasileiro na próxima temporada. Informação que me foi passada pelo jornalista Marcelo Madureira. Itabirito que tem como um dos sócios o Patrick, ex-lateral direito do Atlético Mineiro. Para completar o giro de notícias, contar que o Vitor Hugo, emprestado pelo Flamengo, deve fazer sua estreia nesse sábado no Göztepe, time da Turquia. Ele foi emprestado na negociação que garantiu a chegada do Alcaraz, foi para o Southampton, repassado para o Göztepe. Se o Southampton ou o Göztepe quiserem comprá-lo em definitivo, 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre a janela de transferências no futebol europeu. As principais ligas de lá já encerraram seu expediente, os atletas não podem mais ser contratados. Isso vale para Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Janelas se encerrando nessa sexta-feira. Portugal é o próximo, na próxima segunda-feira, e aí a gente parte para outras ligas com períodos diferentes. Queria destacar os 5 principais reforços, 5 negociações mais caras feitas nessa janela de transferências, que ficou bem abaixo na comparação com outros mercados de verão na Europa. O reforço mais caro foi Julián Álvares, atacante argentino que pertencia ao Manchester City, foi comprado pelo Atlético de Madrid por 75 milhões de euros. Nesse top 5, o segundo lugar para Solanke, é um centroavante que pertencia ao Bournemouth, foi comprado pelo Tottenham por 64 milhões de euros, ele chega uma temporada depois para substituir Harry Kane. Terceiro lugar para Leny Yora, zagueiro de 18 anos de idade, pertencia ao Lille, foi comprado pelo Manchester City por 62 milhões de euros, também era disputado pelo Real Madrid. Quarto lugar para Pedro Neto, meio atacante português, pertencia ao Wolverhampton, foi comprado pelo Chelsea por 60 milhões de euros. Quinto lugar para Diaby, o único a figurar no mercado da Arábia Saudita, ele troca o Aston Villa pelo Al Ittihad, 60 milhões de euros, segundo reforço mais caro da história do futebol saudita, só atrás de Neymar, que havia trocado tempos atrás o PSG pelo futebol saudita para jogar no Al Hilal. Hora de falar sobre Luan Pérez,
Zagueiro que pertence ao Fenerbahçe, mais um ano de contrato por lá e alvo de 5 clubes brasileiros: Santos, Vasco, Corinthians, Bahia e também Internacional. Acho até que dá para tirar o Santos dessa lista com a contratação do Richelli. O Santos já tem mais um zagueiro e vai abrir mão do Luan Pérez. A notícia não é boa para aqueles que estão empolgados, otimistas com a chegada do Luan Pérez, especialmente porque a janela se encerra na próxima segunda-feira aqui no Brasil. Conversei com um dirigente de um desses clubes que eu citei e a pessoa disse o seguinte, abre aspas, o empresário do Luan Pérez está pedindo o mesmo salário que ele tem no Fenerbahçe, além de 3 anos de contrato. Duvido que alguém no Brasil pague tais condições, fecha aspas, só para trazer mais detalhes. O Luan Pérez tem direito a 2.200.000 euros por temporada no Fenerbahçe. Isso equivale a R$1.100.000 mensais. E ele quer reproduzir esse salário no futebol brasileiro, por 3 anos de contrato. Atleta de muita qualidade, mas que vem de um longo período de inatividade. Ele não joga desde outubro, quando passou por cirurgia de ligamento cruzado. O empresário assegura para os clubes com quem ele conversa que a rescisão do contrato ele consegue com o Fenerbahçe sem custos, mas pagar R$1.100.000 por mês de salário para um atleta que é zagueiro e que não joga desde outubro é algo bastante pesado. Só para lembrar, Gustavo Gomes, um dos maiores vencedores e líderes do futebol brasileiro entre os zagueiros, custa ao Palmeiras R$1.300.000 por mês. Você compraria? Fecharia negócio com o Luan Pérez? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre a freguesia corintiana contra o Flamengo. O Fla enfrenta o Corinthians nesse domingo, na Neoquímica Arena, dia do aniversário alvinegro. O Corinthians, inclusive, prepara uma série de festas para receber seu torcedor e para celebrar essa data importante. Mas nos últimos 10 jogos entre Corinthians e Flamengo, tendo o Timão como mandante, são só 2 vitórias do Corinthians, 3 empates e 5 vitórias rubro-negras, perdão, ou seja, o Flamengo é hegemônico, ele tem supremacia, superioridade em relação ao Corinthians, mesmo atuando na casa do adversário. Nesse domingo ainda há um outro atrativo para esse jogo, a presença de Tite na Neoquímica Arena, o técnico que se tornou super campeão e reconhecido no futebol brasileiro pela passagem no Corinthians, mas que em 2023 mandou muito mal. O Corinthians tentou contratá-lo por 4 vezes e em todas o Tite alegou que usaria aquele ano como sabático, não trabalharia. Até que apareceu o Flamengo com uma proposta maior e mais vantajosa, o Tite quebrou esse acordo que havia feito, essa promessa, e se tornou técnico do Fla. Vamos ver como é que vai ser a recepção do torcedor corintiano para com o Tite. Só para completar, contar que o Flamengo terá Alcaraz na lista de relacionados, reforço recém-contratado, meio atacante, 21 anos de idade, argentino, operação de 20 milhões de dólares. Pedro também está de volta à lista de relacionados depois de se recuperar de uma contusão muscular. Quero te falar agora sobre a chance de Muniain pintar como reforço do Vasco da Gama. Se você acompanha o futebol espanhol, certamente já viu Iker Muniain, espanhol de 31 anos de idade, atacante de lado de campo, atuando pelo Athletic Bilbao. Foram 15 temporadas pela equipe de Bilbao, ele começou nas categorias de base, se promoveu a profissional, titular, e foi peça super importante. Com exceção ao último ano em que ele jogou menos, foram 25 jogos e 3 gols, sempre como titular, peça importante, é aquele atacante rápido, de bom drible, de ótima assistência, finaliza também legal. O contrato dele com o Athletic Bilbao acabou em 30 de junho e não houve renovação do contrato. A partir daí, ele começou a ser especulado em clubes do Brasil e também da Argentina. Por lá, na Argentina, há quem garanta que River Plate e São Lourenço são favoritos para contratá-lo. Mas, também de acordo com jornalistas argentinos, pintou proposta grande de um clube brasileiro. Muita gente sem qualquer embasamento ou informação falando que o Muniain poderia pintar no Corinthians ou no Vasco. Fui checar no Corinthians, não há absolutamente nada. Falei com um dirigente vascaíno e essa pessoa afirmou que ninguém conversou internamente sobre o Muniain e nem sabem quem é o empresário do atacante espanhol. Talvez uma cavada na imprensa argentina, talvez a ideia de garantir um pouquinho mais de especulação para esse jogador, que é de fato bem interessante. Eu gostaria de vê-lo jogando por aqui. Só para completar, em relação ao Vasco, contar que o Cruz Maltino segue com enormes problemas deixados pela 777. Você vai lembrar que o Vasco da 777 não pagou o Corinthians pela contratação do Lucas Piton, certo? Pintou mais um problema. O Atlético Paranaense informa que não recebeu nada
pela negociação com o Hugo Moura, que foi, num primeiro momento, por empréstimo para o Vasco, depois comprado em definitivo. A 777 não pagou nem o empréstimo, nem a compra em definitivo. O Vasco já foi notificado pelo Atlético Paranaense. Isso certamente vai se transformar em pouco tempo em mais uma cobrança judicial na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Hora de falar sobre Vietto, mais um argentino que esteve na mira de clubes brasileiros. Esse é um pouco mais veterano, 30 anos de idade, ele já jogou por vários clubes importantes. Atlético de Madrid, Valência, Sporting, até que se mandou para a Arábia Saudita. Foi decisivo no Al Hilal, também esteve no Al Shabab, mais recentemente no Al Qadisiyah. Temporada passada de acesso do time da segunda para a primeira divisão e números impressionantes do Luciano Vietto, que foi uma pedida do Ramon Dias para os dirigentes do Corinthians. O Vietto e o Ramon Dias trabalharam juntos nos tempos de Al Hilal. O Corinthians cogitou, sondou, entendeu que os números eram muito altos. Vietto também esteve especulado em outros clubes brasileiros e está prestes a ser anunciado como reforço do Racing da Argentina. Racing, que é adversário do Atlético Paranaense na Sul-Americana, e se passar pelo CAP, pega o vencedor do confronto entre Corinthians e Fortaleza. Então a chegada do Vietto ao Racing é algo que mexe também com o futebol nacional. Já há um acordo financeiro e verbal entre o Vietto e o Racing, ele só é aguardado para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Confesso que não entendo como clubes brasileiros com muito mais capacidade financeira podem perder contratações de Vietto, Muniain, entre outros, para clubes argentinos. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está perto de contratar um volante argentino. O tricolor, que não desistiu de buscar reforços, avançou nas tratativas por Santiago Longo. Argentino, 26 anos de idade, pertence ao Belgrano. Essa informação havia sido divulgada na noite dessa sexta-feira. Consegui confirmar com o pessoal do São Paulo que existe otimismo para o acordo. Entre São Paulo e Santiago Longo já está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. O São Paulo tenta chegar a um acordo com o Belgrano. Também surgiu a especulação de que o Sharjah FC da Arábia Saudita está na disputa pelo jogador. Consultei o Flávio Viana, que é o empresário brasileiro que mais leva e traz jogadores da Arábia Saudita, do Oriente Médio, enfim. E ele me contou uma coisa importante. Segundo o Flávio Viana, o Sharjah hoje está aguardando uma posição do Ministério do Esporte para liberar dinheiro. O budget ainda não está definido, mas as primeiras impressões são de que o budget do Sharjah FC para essa temporada será cortado pela metade, ou seja, difícil imaginar que o Sharjah tenha capacidade financeira para um grande investimento. Então, existe otimismo de que o São Paulo ainda possa fechar a contratação de um volante daqui até o fim da temporada. O Santiago Longo seria esse cara. Também dá para dizer que o São Paulo está em busca de um lateral esquerdo. As negociações existem, ainda não descobri o nome. Ontem chegaram a me perguntar na live se não seria o Jamerson, aquele lateral que era do Guarani, quase foi parar no São Paulo e acabou comprado pelo Curitiba. Informação que eu obtive de uma pessoa do São Paulo sobre esse nome é de que não há nenhuma chance. Bora fechar o vídeo para acabar com essa novela envolvendo Corinthians e Arthur Cabral. Desde o princípio eu dizia para vocês que me parecia uma grande cavada do empresário. Como o Corinthians, que já tem Pedro Raul, Yuri Alberto e Héctor Hernandes, contrataria alguém avaliado em 20 milhões de euros, ou que pelo menos que o Benfica pedisse 20 milhões de euros. O Benfica ainda toparia fazer um descontão para pagar, para vender por 15 milhões de euros. Cifra completamente fora da realidade do Corinthians, isso equivale a 93 milhões de reais. Pois bem, nessa sexta-feira a novela terminou, depois que o Corinthians admitiu que não existem mais tratativas, o negócio está encerrado. Benfica não aceitou a última proposta feita pelo Corinthians de empréstimo ou opção de compra. As duas alternativas foram colocadas na mesa e o negócio foi desfeito. Também há quem garanta que o Arthur Cabral desistiu de jogar no Corinthians por conta do medo do rebaixamento. Não tem nada a ver essa história. Desde que as tratativas começaram, o Corinthians já estava afundado na zona do rebaixamento. Nada mudou nesses últimos dias que inviabilizassem a negociação. A impressão que eu tenho é que desde o princípio utilizou-se do Corinthians para colocar o nome do Arthur Cabral em visibilidade. Atacante que foi comprado por 20 milhões de euros no Benfica e que não tem conseguido ser útil. Pelo contrário, é super criticado pelo torcedor do Benfica. É a terceira opção para o ataque. É chamado de picanhas por estar um pouquinho acima do peso, ter pouca mobilidade, enfim. Acho que o Corinthians se livrou de um enorme peso, um problemaço, um investimento muito alto de alguém que não daria conta do recado, seria mais um a criar dificuldades nesse sistema ofensivo. Só para completar sobre o Timão, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, embarrigou o pedido de impeachment feito por cerca de 85 conselheiros.
Na tarde e noite dessa sexta-feira, ele decidiu, em vez de acatar o pedido de impeachment feito pelos conselheiros, ele abriu o processo e jogou esse pedido junto a um outro que já existia na comissão de ética. Dessa maneira, a consequência prática é de que o processo de impeachment vai ser muito mais longo. Se o Romeu Tuma Júnior tivesse acatado, aceitado esse pedido feito pelos conselheiros, no prazo de mais ou menos um mês já haveria uma reunião extraordinária entre conselheiros para votar se ele sofreria o impeachment ou não. Dessa maneira, como ele fez, impedindo que esse processo fosse adiante e juntando ele a um processo que já existe na comissão de ética, não há prazo. E aí você pode levar 4, 5, 6 meses para colocar o tema em discussão. E você, o que pensa sobre a situação de Augusto Melo e também no Corinthians? Já usa espaço para comentário, para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!